Opa, salve, salve pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do canal aqui da Shaft Score, que é o lugar onde você aprende as melhores dicas para você poder apostar no seu esporte favorito. Eu sou Gabriel Max e eu hoje vou falar sobre mais uma paixão dos brasileiros, que é o MMA, as artes marciais mistas, que caíram nas graças do povo, sobretudo com o UFC. Então aqui você vai entender um pouco mais sobre os mercados e quais os melhores sites para você poder investir nas lutas. Então, mais do que torcer pelo seu lutador favorito, chegou a hora de saber tudo o que você precisa para mandar bem na hora de investir também nessa modalidade, tá bom? E antes mesmo do round começar, do nosso round aqui começar, já vai se preparando com o like e a inscrição no nosso canal para que cada vez mais conteúdos cheguem até você por meio do nosso canal, combinado? Ah, e para você ser o primeiro, também não esquece de ativar o sininho das notificações, fechou? Então vamos que vamos, sem mais demora, a gente aproveita para chegar com a vinheta para o nosso conteúdo de hoje começar. Bora lá então, para a gente poder começar, então vale o registro de como que o Brasil abraçou esse esporte. O MMA ele se tornou muito popular principalmente a partir dos anos 90, né, com a família Gracie, enfim, com outros grandes atletas, com as disputas do Pride e depois, né, já estava nascendo também o UFC nessa época, mas já nos anos 2000 acabou se consolidando e criando, né, cada vez mais adeptos no Brasil. Isso favoreceu inclusive o aparecimento das academias, né, que são específicas para você poder aprender o esporte e treiná-lo também. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? É justamente para descobrirmos como que as lutas elas viraram febre e chegaram até as apostas esportivas online. E dentro dessas oportunidades nos sites, a gente percebe que os mercados disponíveis são bem fáceis de entender e são divertidos, inclusive. Então, se você já é um apaixonado por lutas, vai valer muito a pena você conhecer as formas para quem sabe fortalecer a sua carteira de apostas. Então vamos lá, vamos partir do princípio. Só para não ficar nenhuma dúvida sobre o que são as principais siglas que nós encontramos, né? MMA e UFC. Então vamos partir do primeiro. MMA é a modalidade, aquela que oferece diversas competições, tá? Então, traduzindo, né, essa sigla do MMA é artes marciais mistas, beleza? Já a sigla UFC, que é o Ultimate Fighting Championship, é a maior competição do MMA, beleza? Então isso quer dizer que há outras opções, né, dentro das casas de apostas, você vai encontrar também em outras casas, né, você vai conseguir encontrar, como o Bellator e muitas outras, fechou? Então geralmente o UFC é a principal porta de entrada para o mundo das apostas em MMA. Agora, sobre a questão dos mercados que encontramos para apostar, é interessante a gente lembrar que a relação das odds é de certa forma bastante tranquila por não haver tantas variações nos sites, já que os mercados são bem simples. Tá? Então você vai encontrar ali mais ou menos as análises de quem são os favoritos, e aí você pode tirar uma base ali, né, para você conseguir consolidar sua aposta, beleza? Agora, falando sobre os mercados, o mais conhecido, como sempre, é o de resultados finais. Esse é o carro-chefe de todas as casas de apostas e serve muito para você que está dando os primeiros passos. Mas, ao contrário do que pode se pensar, não é só para quem está no começo, tá bom? Lembre-se que esse mercado, principalmente quando ele está aliado às apostas múltiplas, sempre acaba gerando bons retornos. Então, se você já domina a modalidade, pode ser uma boa pedida, beleza? Agora vamos colocar outros tipos de apostas. E uma prática bastante interessante ela está no total de rounds. Porém, por aqui, as chances são bem mais complexas, já que o apostador ele vai precisar acertar o número de assaltos do combate, e dessa forma, se você ainda é iniciante, é bom você tomar bastante cuidado, tá bom? Dependendo do comportamento dos lutadores nas apostas ao vivo, talvez seja mais negócio, mas lembre-se que o esporte, de maneira geral, costuma trazer o improvável como ator principal. Isso daí é a máxima dos esportes. Agora vamos para um estilo mais incomum ainda de apostas, que são as prop bets. E, então por aqui são questões bastante específicas que entram em jogo como objeto de aposta. Então dessa forma, alguns dos cenários de lutas eles vão ser importantíssimos para que essa opção ela esteja disponível. Então não é sempre que vão aparecer essas opções dentro dos sites, tá? Então exemplo, apostas em qual das lutas será o destaque da noite do evento. Então dessa forma, para ter sucesso, o apostador além de conhecer cada um dos lutadores, ele tem que saber também o histórico de confrontos, além de perceber se existe uma rivalidade já formada entre ambos. Então, com rixas históricas, seja antes ou depois das lutas,
é possível surgirem apostas até mesmo se os adversários eles têm chance de se agredirem na pesagem ou se a luta pode se estender mesmo depois do juiz já declarar aquele combate terminado, certo? Muita coisa pode entrar em jogo, então cabe lembrar que esse tipo de aposta ele paga muito bem, mas na mesma medida ele vai gerar um alto potencial de risco. Então deve-se ter muita atenção antes de você se aventurar nessa daí, tá? Se você está começando, melhor dar uma segurada primeiro, não se arriscar tanto. Ah, e é claro também que nós não podemos esquecer das apostas em método de vitória, que também estão ligados a quem manja tudo sobre as competições. Então aqui a ideia é você tentar descobrir de que forma que a luta vai terminar. Olha só que interessante. Só que daí entra a experiência em analisar tudo. E aí cada detalhe vale, né? Tintim por tintim. Sobretudo nos estilos de luta de cada um dos atletas ali, né, que vão lutar. Sabemos que as artes marciais mistas elas têm esse nome justamente por unir diversas formas de luta, como kickboxing, o próprio boxe e muito mais. Portanto, existem lutadores que têm um estilo mais agressivo, que gera mais chances de vencer por nocaute. Já outros trabalham de uma maneira mais técnica, podemos dizer assim, e levam a luta para o chão, digamos, né? E aí pode terminar o combate por finalização, a chance vai ser maior. Por isso, para você apostar nesse mercado, é muito importante você estar afiado nos detalhes para você saber quais os lutadores podem levar vantagem no duelo. Tá? E a gente vai começar aqui, como sempre, com a Bet365. Então, para começar, claro, você tem que ter a sua conta ativa e não se esqueça, se você ainda não tem a sua conta na Bet365 e quer começar, não deixa de clicar na nossa descrição, que lá você vai ter o nosso link para você conseguir ter os seus até R$ 200 de bônus de primeiro depósito, tá? Então vale muito. Então se você perdeu alguma coisinha ali, vá lá na nossa descrição, clica que você vai encontrar lá. Ou então, né, no QR Code que aparece geralmente do lado direito aqui em cima, ó, onde está essa janelinha que eu estou falando aqui com vocês, vai ter também o QR Code em que você pode já ir direto e se cadastrar e ganhar esse bônus de primeiro depósito. Combinado? Então vamos lá. Então estamos aqui no site da Bet365, depois que você criar a sua conta, você vai procurar as apostas em MMA, certo? E aqui a gente pode encontrar fácil, ó, já estou aqui passando já o mouse por cima, boxe e MMA, beleza? Então aqui a gente já tem o UFC 275, que é o próximo que vai rolar, né? Tem a gravação desse vídeo, e aqui você encontra já as lutas disponíveis, né? As lutas que estão em destaque, beleza? E aqui mais abaixo as opções específicas do UFC para você poder fazer as suas apostas, beleza? Então aqui, ó, para ganhar a luta, por exemplo, método e combinação de assaltos, resultado da luta, total de rodadas, né, aqui no total de rounds, né, no caso, apostas nos assaltos, então em cada um dos rounds da luta, você pode apostar em coisas específicas, se vai ter um knockdown, se vai ter alguém que vai perder já nesses assaltos, então você já tem essas opções. Método de vitória, que você pode colocar também dupla hipótese. Quando a luta irá acabar, você pode apostar em qual dos rounds, em qual minuto essa luta vai acabar, e para ser completado o número máximo de rounds, beleza? Então, você tem essas opções dentro do site da Bet365, é só você clicar e conhecer um pouquinho mais cada um deles. Então, essas são as opções que a gente tem disponíveis aqui no site da Bet365. Agora a gente vai falar também sobre o site da Betano, a Betano que também oferece, né, bônus de primeiro depósito, fica sempre ligado. Você também consegue na nossa descrição, né, ter o link de acesso para faturar também o seu bônus, beleza? Além disso, você procura aqui, ó, na barra lateral, vai encontrar MMA e vai clicar também. Lembrando que as competições do UFC elas vão aparecer praticamente em praticamente todos os sites, então vai ser bem mais tranquilo. Então você seleciona aqui o UFC e vai aparecer também da mesma forma, assim como lá na Bet365, as lutas da próxima edição do UFC, beleza? Então já estão disponíveis aqui, você pode fazer a sua aposta, você analisa cada uma das lutas, vê qual que é a mais interessante para você, né? Você pode fazer apostas múltiplas, e aí você pode escolher também uma das lutas em específico para você poder apostar em diversas coisas, por exemplo, né? Não apostar somente nos resultados finais, mas em outras situações mais específicas. Então vou pegar aqui, ó, Valentina Shevchenko e Taila Santos, tá? Então vai abrir aqui para mim, né, essa luta, e você tem uma infinidade de escolhas para poder fazer dentro da Betano, certo? Então tem método de vitória, Valentina Shevchenko aqui, o resultado a favor da Valentina Shevchenko por
nocaute, nocaute técnico, desqualificação, submissão. Aí também tem para Tayla Santos, vencedor e total de rounds. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Aposta em rounds. Então aqui a gente já tem diversas oportunidades. Aposta em rounds, em que round termina a luta, né? Você tem aqui, ó, vencedoras de cada um dos rounds. Então tem diversas opções aqui. Inclusive você pode apostar nos resultados finais que a luta possa terminar empatada, tá? Com um duplo nocaute pode acontecer. É raríssimo, tá? É raríssimo de acontecer, mas existe a possibilidade. Então tá pagando 75,00, né, para você poder apostar nessa probabilidade. Mas lembrando que é bem difícil, tá? Então, geralmente, uma das lutadoras ou dos lutadores vai conseguir vencer a luta. E por fim, a gente tem aqui a Betfair. A Betfair também disponibiliza as apostas no UFC. Então a gente clica primeiro em esportes, né? Assim que você fizer o seu login também, tá? Faça o seu primeiro depósito na Betfair. E aí você vai clicar em esportes e aí ele já vai aparecer aqui as opções. Então aqui, ó, não aparece na principal aqui, mas tem todos os esportes. Então tem 30 opções aqui para você poder escolher. Clicou, vai aparecer, ó, MMA/UFC. Clicou aqui, já vão aparecer as lutas também pra gente, ó. UFC Combates e Especiais UFC. Beleza? Então a gente já tem essas opções todas para poder apostar. Então tem aqui também as categorias, né, as lutas, e você pode escolher as categorias de aposta, tá? Então vamos pegar aqui de novo a mesma luta que nós pegamos como exemplo, né, no site da Betano. E aqui, ó, você tem as combinadas, até 5,50, até 21 mais. Então aqui tem bastante coisa. Resultado da luta, método de vitória, combo, método e assaltos, aposta por round. Então tem diversas maneiras de você apostar também no site da Betfair. Beleza? Então é isso. Num resumo, com relação ao nosso conteúdo de hoje, lembre-se sempre, né, de você anotar todos os detalhes quando você for fazer sua análise de cada um dos lutadores ou das lutadoras que forem disputar, né? Se for uma luta por cinturão, se existe rivalidade, anota tudo isso que é muito importante. E não se esqueça, tá? Informações pessoais de cada atleta também valem. Então acompanhe as notícias. Claro, o card é muito importante, né? O card de lutas, né? Quantas vitórias, quantas derrotas na carreira. Então tudo isso vai consolidar a sua aposta na hora que você for, né, investir no UFC, investir no MMA e nas lutas como um todo, beleza? Então por hoje é isso, galera. Eu espero de verdade que o nosso conteúdo ele tenha dado uma luz para você poder começar nas apostas e principalmente que você tenha percebido o quanto que é importante você se ligar naqueles mínimos detalhes que envolvem uma luta para que você tenha mais chances reais de ganhar. Por isso, use e abuse dos sites que são especializados em notícias sobre o UFC e sobre lutas de maneira geral. E vale registrar que o próprio UFC tem um site que é muito maneiro e que informa não só os próximos confrontos entre lutadores, mas também traz listas sobre perfil e card dos atletas, além de mostrar também quais são os donos dos cinturões por categoria de peso. E atualmente, né, não se esqueça também que o Brasil ele segue com uma quantidade muito grande de lutadores e lutadoras, e alguns deles são promessas e que você pode acompanhar o desenvolvimento, além, é claro, dos nomes mais consagrados que eles seguem na ativa disputando cinturões por aí. Então fica aqui o meu agradecimento por você assistir esse vídeo e mais uma vez, também o pedido para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não deixe de enviar o link desse nosso conteúdo também para o seu amigo que curte MMA e que pode passar a apostar junto com você em competições como o UFC, tá certo? Então um grande abraço para você que ficou até aqui, valeu, falou, tchau!